destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a equipe do WhatsApp se encontra com Bolsonaro e confirma que nova ferramenta do aplicativo só vai estar disponível depois das eleições. Depois de ser condenado pelo STF, deputado bolsonarista Daniel Silveira foi eleito o primeiro vice-presidente de uma comissão na Câmara. E no esporte, torcedor do Boca Juniors, que foi preso por injúria racial no estádio do Corinthians, foi solto hoje após consulado argentino pagar fiança. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 27 de abril de 2022. Começa essa edição falando de Bolsonaro e o WhatsApp. E você deve estar se perguntando, né? O que isso tem a ver? A história é a seguinte. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro estava criticando o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral pela decisão de deixar o lançamento de grupos com milhares de participantes para depois das eleições. O presidente ficou bem irado com a informação e disse que era inaceitável, inadmissível e inconcebível que o aplicativo tivesse uma política diferente para o Brasil. E aí, Bolsonaro falou ainda que se o TSE podia firmar um acordo com o WhatsApp, ele também poderia fazer o mesmo. Só que hoje, aparentemente, o presidente desistiu de buscar um acordo com a ferramenta e tentar antecipar a data do lançamento do WhatsApp Comunidades, que é tipo um Telegram. E o que fez o presidente mudar de ideia? Bolsonaro se reuniu hoje no Palácio do Planalto com representantes do WhatsApp e da empresa Meta, que é responsável pelo aplicativo. E depois dessa reunião, o WhatsApp confirmou que a ferramenta só vai estar disponível depois das eleições. Esse anúncio tinha sido feito 2 semanas atrás, em linha com o compromisso que foi feito com a Justiça Eleitoral de ajudar a barrar notícias falsas durante a campanha. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que também participou dessa reunião, disse à imprensa que o grupo explicou ao presidente que a data de lançamento não tem nada a ver com o acordo com o TSE. Foi uma decisão da própria plataforma. E Fábio Faria também disse que a empresa informou que o Brasil é um país super importante e que ainda não definiu quando vai ser feito o lançamento, nem aqui e nem em outros países. Segundo ele, a questão agora está resolvida. A reação do presidente foi porque ele achava que tinha um acordo e não existia esse acordo. Esse acordo não existiu. Como eu disse, ele é contra a interferência do público no privado. Se tivesse tido um acordo, teria tido alguma interferência. Como essa interferência não houve, não tem mais o que o governo fazer, o que o Poder Executivo fazer. Se for uma decisão global da empresa, o presidente respeita, o governo respeita. Depois do encontro, o aplicativo soltou uma nota dizendo que a data de lançamento foi decidida exclusivamente pela empresa, levando em consideração a estratégia de negócios de longo prazo. A nota diz ainda que a decisão não foi tomada a pedido do TSE e que o acordo prevê outras coisas, como um canal de denúncia sobre contas suspeitas de disparo em massa. O WhatsApp não deu data para o lançamento nem global e nem para o Brasil. Mas Fábio Faria falou ainda que o governo não vê como o aplicativo pode atrapalhar as eleições. Só que uma das apostas da campanha do presidente é justamente a comunicação pelas redes sociais. Bolsonaro tem renovado os ataques às urnas eletrônicas e ao TSE e mobilizou até a Advocacia Geral da União para defender o aplicativo Telegram, que é o principal concorrente do WhatsApp aqui no Brasil. Enquanto o WhatsApp libera apenas 256 pessoas em cada grupo, o Telegram autoriza canais com um número ilimitado de participantes. E com essa nova ferramenta, o WhatsApp Comunidades vai autorizar uma espécie de reunião de grupos em um mega grupo.
Na Câmara, o deputado bolsonarista Daniel Silveira foi eleito o primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Então, com isso, ele se torna integrante titular da Comissão de Constituição e Justiça, que é considerada uma das comissões mais cobiçadas e importantes da casa. Para você entender melhor, a CCJ é responsável por examinar se são constitucionais e se podem ser admitidas propostas que tramitam na Câmara. E todos os projetos precisam ser validados por essa comissão, que tem o poder de arquivar ou manter a tramitação das propostas. E o que chama a atenção nisso é que essa eleição veio dias depois do parlamentar ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ameaçar ministros da Corte. Daniel Silveira, como eu já contei aqui para você, recebeu uma sentença de 8 anos de prisão, mas foi beneficiado por um indulto de perdão do presidente Jair Bolsonaro. E falando em parlamentares, hoje o Conselho de Ética da Câmara abriu um processo contra o deputado Wilson Santiago, do Republicanos, mais de 2 anos depois do plenário derrubar a decisão do STF que afastou o parlamentar do mandato. Ele é acusado pelo Ministério Público de desviar verbas contra a seca no sertão da Paraíba. E vídeos da Polícia Federal indicam que Wilson Santiago recebeu propina no gabinete e em casa. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados também instaurou outros processos para apurar a conduta dos deputados Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Éder Mauro e Soraya Manato. E parte das acusações é referente a declarações contra o uso de máscaras e ações de combate à pandemia. Também há processos sobre corrupção e mensagens ofensivas. Se você é de BH, eu tenho uma notícia para você. A Prefeitura de Belo Horizonte vai liberar o uso de máscaras em locais fechados a partir de amanhã. Até então, BH era a única capital do Sudeste que ainda não tinha liberado o uso de máscaras em ambientes fechados. Agora, no país, apenas Belém tem a obrigatoriedade do item para locais fechados. E essa novidade foi anunciada pelo prefeito mineiro Fuad Noman. Ele disse que a liberação só é possível porque a capital mineira está em um momento de estabilidade, com uma redução significativa de casos, mas isso não significa que a pandemia acabou. Isso não quer dizer que a Covid acabou, não quer dizer que nós precisamos de parar de tomar algumas medidas, os protocolos precisam de ser respeitados, a gente deve continuar lavando a mão com sabão, passando álcool, procurando evitar aglomerações, dando a distância necessária, porque ainda temos a pandemia batendo na nossa porta. Para você ter ideia, de acordo com resultados de testes de Covid em janeiro, a positividade era de 47% na capital mineira. E agora, no final de abril, a média é de 2% de testes positivos de Covid-19. Agora, o uso de máscara é obrigatório apenas dentro do transporte coletivo, como ônibus e metrô, transportes escolares e locais de atendimentos de saúde, como postos de saúde e hospitais. E a secretária municipal de saúde, Cláudia Navarro, ela fez também um alerta importante durante essa coletiva. Ela disse que a vacinação infantil na capital mineira está baixa e isso pode ser um impedimento para a retirada de máscaras em locais fechados. Mas outros critérios foram avaliados e, por isso, a liberação já é segura. Nós mudamos os nossos protocolos de acordo com o que tem acontecido. Então, como eu coloquei no início, estávamos muito preocupados quando nós assumimos a pasta, porque a segunda dose estava muito baixa, mas nós estamos tendo uma elevação muito rápida. E como os nossos níveis de contaminação, de confirmação, de notificação, de óbito estão muito baixos e estáveis nesses níveis baixos, a avaliação de toda a equipe técnica foi que teríamos segurança para liberar o uso da máscara. Apesar dessa nova medida, a Prefeitura reforça a importância dos pais levarem os filhos para se vacinarem.
Vacina Sim. Falando em vacinação, eu tenho um alerta. A cobertura da vacinação contra sarampo, cachumba e rubéola no Brasil caiu de 93% em 2019 para 71% em 2021. Além da tríplice viral, a cobertura da imunização contra a poliomielite também despencou para 67% no ano passado. Isso significa que 3 em cada 10 crianças brasileiras não receberam vacinas necessárias para protegê-las de doenças potencialmente fatais. Essas informações que eu contei para vocês estão num levantamento que foi divulgado hoje pelo Unicef, com base em dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Agora eu vou para o Rio de Janeiro porque um dos policiais militares do Batalhão de Choque, que estava na favela do Jacarezinho na noite de segunda-feira, admitiu que atirou contra Jonathan Ribeiro de Almeida, de 18 anos. O jovem foi baleado no peito, chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento de Manguinhos, mas ele não resistiu e morreu. E em depoimento na Delegacia de Homicídios da capital, o cabo da PM, identificado apenas como Diego, disse que estava num patrulhamento de rotina quando disse ter visto Jonathan comercializando drogas. Diego disse ainda que o jovem teria puxado uma arma da cintura e que por isso atirou diante de uma iminente e injusta agressão. Ainda segundo o cabo da Polícia Militar, a guarnição tentou prestar socorro ao rapaz, mas foram agredidos por moradores que estavam atirando pedras. O PM ainda comentou que por causa da multidão que os agredia, segundo ele, injustamente, eles saíram para buscar reforço. Assim que retornaram com outros policiais, o corpo de Jonathan já não estava mais no local, mas que foi encontrado um saco com drogas e uma arma falsa. A família de Jonathan nega que o rapaz estivesse envolvido com tráfico de drogas. De acordo com os parentes, ele trabalhava com uma tia vendendo roupas para ajudar na criação do filho de 4 meses. E testemunhas também já tinham relatado que não havia confronto no momento em que o rapaz foi baleado. A Delegacia de Homicídios, responsável pelo caso, continuou ouvindo testemunhas e agentes que estavam na comunidade. E a arma do crime está sendo periciada. Importante reforçar aqui para você que a favela do Jacarezinho foi a primeira comunidade do Rio a receber o programa Cidade Integrada do Governo do Estado, isso em janeiro desse ano, para retomar regiões dominadas pela milícia e pelo tráfico. E apesar disso, o governador Cláudio Castro até agora não se posicionou sobre o caso. Na economia, a inflação segue sem dar trégua e já acumula uma alta de 12,03% em 12 meses até abril. Isso segundo dados do IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial. Esse índice ficou em 1,73% em abril, após ter registrado uma taxa de 0,95% em março. Isso segundo dados do IBGE. E essa é a maior taxa para o mês desde 1995, quando ficou em 1,95%. E grande parte da alta é reflexo dos aumentos nos preços dos combustíveis. A gasolina ficou 30% mais cara, enquanto o diesel subiu 52,53%. Já o etanol também subiu 30,55%. E pesam ainda os preços do gás de cozinha, 32,45%, e também a conta de luz, que subiu 30,16%. E com menor peso na inflação maior no bolso dos mais pobres, os preços de alguns alimentos também seguiram em disparada. É o caso da alta da cenoura, que chegou a quase 200% no acumulado em 12 meses, enquanto o tomate subiu 117% no mesmo período. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em baixa de 2,23% aos 108.213 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,45%, cotado a R$ 4,966. Já o euro terminou negociado a R$ 5,244, com uma desvalorização de 1,24%.
esporte, eu trago notícias, na verdade, da polícia. O torcedor do Boca Juniors, que foi preso por injúria racial no estádio do Corinthians, foi solto hoje após pagar R$3.000 de fiança. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esse valor foi quitado pelo consulado argentino em São Paulo. E esse torcedor foi preso na noite de ontem, durante o jogo contra o time argentino pela Taça Libertadores. Esse torcedor do Boca foi flagrado provocando corintianos e imitando um macaco. O torcedor fez uma denúncia e entregou o vídeo aos policiais. E aí depois o homem foi detido no intervalo da partida. Segundo a polícia, ele foi indiciado por injúria racial e não por racismo. E por isso foi possível pagar essa fiança. O torcedor foi acompanhado por agentes do consulado argentino e depois retornou à Argentina. Mas depois que ele foi solto, ele posou ao lado de outro torcedor do Boca em uma foto nas redes sociais, ironizando essa prisão. O torcedor escreveu: "Acá não passou nada". Em tradução aqui para o português, significa "aqui não houve nada". E ao lado, ele colocou um emoji de macaco. Depois disso, o Corinthians se manifestou por meio de nota oficial, no qual disse que repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação. Já o Boca Juniors expressou via as redes sociais o seu absoluto repúdio aos gestos racistas e xenófobos dos seus torcedores. E além de repudiar esse gesto, o Boca prometeu analisar possíveis sanções ao torcedor na próxima reunião da comissão diretiva do clube. No cenário internacional, o foco é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje, o ministro da Defesa da Ucrânia se pronunciou e disse prever semanas extremamente difíceis na guerra contra a Rússia. Isso porque estimativas do governo de Volodymyr Zelensky apontam que a Rússia está prestes a lançar, nas palavras deles, uma ofensiva de grande envergadura no leste do país que vai causar destruição e perdas dolorosas. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anunciou que já está em Kiev. Ontem ele estava em Moscou e participou de uma reunião com Putin. Segundo o representante das Nações Unidas, o objetivo do encontro é liberar e dar auxílio aos civis que estão em meio ao conflito, além de discutir condições para o cessar-fogo. E em Mariupol, autoridades ucranianas confirmaram que não existem sinais de retirada segura de civis do local. A possibilidade de abrir um corredor humanitário na cidade portuária é super baixa. A região permanece como uma das mais atacadas pelas tropas russas. Já a Rússia informou que atacou 59 alvos militares no território ucraniano. De acordo com o Ministério da Defesa russo, mísseis atingiram um depósito de armas com equipamentos fornecidos pelos americanos e pelos europeus, mas Moscou não apresentou provas das alegações que foram anunciadas. E para finalizar aqui, o principal negociador ucraniano disse que não houve acordo para a realização de um encontro entre o presidente do país, Volodymyr Zelensky, e o presidente russo, Vladimir Putin. De acordo com ele, as hostilidades no leste ucraniano estão aumentando. E ainda no cenário internacional, agora eu vou trazer para você uma notícia inusitada. O Papa Francisco defendeu a figura das sogras na família durante um discurso que foi realizado hoje na Praça São Pedro, no Vaticano. O pontífice pediu aos fiéis que deixem de lado estigmas e que tenham cuidado com a língua. Quando ele disse isso, o Papa falava sobre os preconceitos em torno da velhice, quando abordou laços familiares entre noras ou genros e sogras. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais!